Muito boa noite, previdenciaristas! Como vai você? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma live. Você é muito bem-vindo aqui. Eu sou o PH, o seu professor, aquele que vai te ensinar, aquele que já está te ensinando, né? Você está aí já nos acompanhando e nos prestigiando com a sua presença, com os seus comentários, com as suas curtidas, com os compartilhamentos que você tem feito. Muito obrigado de coração mesmo. Isso que me faz, é uma razão, é uma das razões que me fazem seguir em frente e continuar com esse trabalho aqui, junto com todos vocês previdenciaristas que querem aprender a falar a língua do INSS e ter sucesso na sua carreira, conseguir êxito nos requerimentos administrativos, entender como é que funciona o reconhecimento de direitos por parte do INSS, como é que o INSS interpreta a lei, como é que o INSS lê as suas instruções normativas, quais são os entendimentos dominantes. A gente vê muitas vezes que profissionais eles não têm esse domínio de quais são os entendimentos, qual é a ótica com a qual o INSS enxerga os pedidos de benefício. Muitas vezes esses requerimentos são mal instruídos, falta um documento, outro, o segurado não entende, o profissional que está ali assessorando ele também não conhece esses fluxos e os procedimentos necessários para que você consiga ali ter um resultado rápido. É possível você ter um resultado rápido, não precisar ficar refém aí do Poder Judiciário, certo? Para ter um direito ali que é líquido e certo do seu cliente reconhecido, porque esse direito seja reconhecido, venha a ser reconhecido. Então, assim, já deixa aí teu comentário, vai mandando aí aqui no chat, vai conversando comigo, interagindo comigo para eu não me sentir só aqui. Aí também faz o seguinte, gente, por favor, se você puder compartilhar esse conteúdo com pelo menos 3 pessoas, 3 previdenciaristas aí que gostam do direito previdenciário, que trabalham com isso, que querem dar uma profissionalizada na sua área, na sua carreira, certo? Querem sair aí da estaca zero, querem passar a ter resultados aí para que o direito dos seus clientes, de todas as pessoas que eles ajudam, né, eles sejam reconhecidos, esses direitos sejam reconhecidos, tá certo? O grande objetivo aqui é fazer com que o direito realmente chegue ao seu destinatário, chegue à pessoa que o detém, tá certo? Você exerce esse papel fundamental nessa função social de ser um agente transformador de vidas, porque imagina, um benefício previdenciário, ele representa um patrimônio, né, do brasileiro. É algo que a lei reservou, a lei concede nesses direitos previdenciários tão duramente conquistados ao longo do tempo e estão aí para que, de fato, venham a ser dados para as pessoas que realmente merecem, para essas pessoas que realmente merecem. Então, assim, compartilha aí, clica aí nesse aviãozinho que você está vendo, manda aí para pelo menos 3 previdenciaristas que você conhece, beleza? Então vamos ao conteúdo de hoje. Hoje eu vou falar para vocês, gente, como dominar, certo? Quais são os segredos para você ter um deferimento de um benefício rural. E eu vou explicar por que razão você deve dar tanta importância a esse assunto. Vão comigo? Então vamos nessa. Se liga, gente. Esse é o tema da nossa aula de hoje, né? É uma série, na verdade, a gente não vai conseguir hoje terminar isso, então toda terça-feira, esse horário, às 20 horas, eu vou compartilhar com vocês, eu vou entrar aqui com vocês ao vivo para dar continuidade a essas aulas de segurado especial, os segredos do deferimento administrativo, certo? Segurados especiais, se você não sabe quem é, eu vou te dizer agora. E por quê?
Por que motivo, por que razão você que mora aqui no Nordeste, você que atua aqui no Nordeste brasileiro, ou que tem autorização para é de outro estado, mas tem autorização para atuar aqui no Nordeste, por que razão dominar os assuntos relacionados ao segurado especial é tão importante, é essencial para que você não fique para trás, beleza? Então vamos nessa. Vê só, meu povo, por que esse tema ele é tão relevante? Aqui eu trouxe algumas informações, né? 3 informações estatísticas, certo? Então são informações reais, nada que eu aqui criei na minha cabeça. E a última é uma informação que é uma inferência que se faz em razão da especialidade, da particularidade do povo nordestino. Vamos lá, olha. Eu trouxe aqui no Nordeste quase 30% da população vivem em zona rural. A fonte é da pesquisa aí do IBGE, certo? E de 2015, que eu acredito que não mudou muito, né, de 2015 para cá. Eu não consegui achar uma pesquisa mais recente, trouxe essa PNAD aí de 2015 que demonstra que quase 30% da população brasileira, certo? Na verdade, nordestina, das pessoas que moram no Nordeste, ou seja, até quase metade, não um terço, vamos colocar assim, um terço da população vive em zona rural. Esse é o primeiro motivo que vai te dizer, olha, é importante eu entender como funcionam as regras para os segurados especiais, para os trabalhadores rurais de uma forma geral. Eu vou explicar no próximo slide quem são esses segurados especiais para você entender melhor o que eu estou dizendo e fazer essa sacada, ter esse insight e despertar para algo que provavelmente você não sabia, certo? Olha, essa segunda informação também ela é super importante. Mais da metade dos benefícios concedidos, dos benefícios que foram solicitados no INSS na região Nordeste, mais da metade, certo, é de natureza rural. Se você não sabe, essa informação foi tirada do Boletim Estatístico da Previdência Social, agora do ano de 2023, certo? Se você quiser dar uma olhada, coloca aí no Google, Boletim Estatístico da Previdência Social 2023, você vai conseguir verificar, é um dado público, tá certo? Qualquer pessoa pode consultar. Isso aqui eu estou trazendo tudo para vocês, tudo público, né? Dados públicos que todo mundo tem acesso, não tem nada aqui privativo, nem sigiloso, algo do tipo, não. Isso aqui é tudo público, é transparente, tá lá para você conferir. Então, se você não sabe, os benefícios, eles são de natureza urbana e rural. Existem, por exemplo, benefícios que são aposentadoria, por exemplo, aposentadoria por idade. Existe a aposentadoria por idade urbana e a aposentadoria por idade rural. Existe o salário maternidade urbano e o salário maternidade rural. Existe a pensão urbana, pensão por morte rural. Então, a grande maioria dos benefícios, certo? Se não todos, benefícios previdenciários, vão ter essas duas espécies, a urbana e a rural. Urbana, como o próprio nome já diz, são as pessoas que trabalham na cidade, exercem atividade urbana, no meio urbano. Já rural, atividade rural, atividade de natureza rural, certo? Exercida no meio rural e com todas as características de atividade rural, certo? Que a legislação vai trazer e vai definir quais são essas atividades que são consideradas rurais, certo? Então, assim, veja que no Nordeste, o número de benefícios rurais, ele ultrapassa, certo? O número de benefícios de uma clientela rural, vamos colocar assim, de pessoas que são trabalhadores rurais, ele ultrapassa o número de benefícios urbanos. Então,
segunda razão, segundo motivo para você dizer, olha, se eu estou no Nordeste, se eu moro no Nordeste, trabalho aqui, sou um previdenciarista nordestino, ou sou um previdenciarista de qualquer outra região do Brasil, mas que tem uma atuação no Nordeste, eu preciso dominar esse troço aí. Eu acho que é por aí, entendeu? Eu acho que é uma questão de lógica. Hoje você não pode ficar sem conhecer, né, as regras de benefícios rurais, por exemplo. E é fundamental por conta desse grande número, né, de processos que são hoje analisados pelo INSS dessa clientela rural, em razão, claro, isso é uma decorrência daquele primeiro tópico, né? Se no Nordeste eu tenho quase 30% das pessoas morando em zona rural, essas pessoas elas vão demandar, né? Elas vão requerer benefícios no INSS. E, consequentemente, o INSS vai ter um número elevado de requerimentos de benefícios feitos por pessoas que moram hoje na zona rural e que exercem, né, essa atividade de natureza rural, beleza? E aí, veja, e esse número, esse terceiro tópico aqui, diz que agora em junho de 2023, o INSS indeferiu quase metade dos requerimentos de benefícios solicitados. A fonte aí é Portal da Transparência do INSS. Foi divulgado agora recentemente esse Portal da Transparência, certo? Você pode consultar aí também, aí no site do INSS. Você vai lá no portal, coloca direto no Google aí, Portal da Transparência do INSS, você vai chegar a esse número. O número é aproximado, 49, alguma coisa por cento de requerimentos indeferidos agora no mês de junho de 2023. Então, não é possível que nesse meio não haja indeferimentos incorretos, né? Se você for considerar esse universo, certo, de requerimentos, quase 50%, e são muitos os requerimentos que são feitos, né, ao INSS. Isso é um número Brasil, tá? Isso é um total, não é só da região Nordeste, né? Mas, de fato, a gente tem quase 50% dos requerimentos, dos pedidos de benefício negados. É algo bastante assustador, eu diria, certo? E aí a informalidade, né? A informalidade desses trabalhadores. São pessoas mais humildes, certo? São pessoas muitas vezes não alfabetizadas, que têm dificuldade para entender essa nova língua do INSS, essa língua digital, que não é só do INSS, na verdade o mundo hoje é outro, né? É um mundo digital, não é um mundo mais analógico, é um mundo rápido, é um mundo onde as coisas mudam o tempo todo, é um mundo onde, se você não tiver nas redes sociais, é como se você não existisse. Então, existe sim uma grande resistência dessa parcela da sociedade que vive em zonas rurais, em aglomerados rurais, em núcleos rurais, para acessar essa nova linguagem. E principalmente quando a gente está diante de pessoas que já têm uma idade mais elevada. Pessoas que já têm uma idade mais elevada, elas naturalmente elas vão ter, né, uma dificuldade de aprender uma nova língua, de se adaptar, certo, a esse tipo de formato, esse novo modelo de atendimento. Em 2017, o INSS começou a sua transição, né, do processo físico para o processo digital. E isso, consequentemente, mudou sobremaneira a forma como o Instituto ele atendia a sua audiência, né, o seu público. E hoje, 5 anos depois, aí, 6 anos depois, você ainda vê muita gente, né, com dificuldade de entender, né, essa linguagem, de juntar um documento a um processo,
de preencher ali um requerimento administrativo, dentro do meu INSS, de fazer um pedido de benefício dentro do meu INSS usando um celular, né, usando um celular para fazer isso. Muitas vezes o celular não tem nem internet, não é nem smartphone, né? É um celular comum, quando tem, quando tem. Então, de fato, essa característica do povo, né, da zona rural, claro que um dia isso pode mudar, né? A gente não pode duvidar aí da capacidade, né, do alcance da tecnologia, inclusive nessas regiões mais remotas, né, mais longínquas, mais afastadas do meio urbano, a gente não pode negar que a tecnologia aí ela vem realmente para alcançar tudo e a todos. Concordo comigo? Então, isso acaba obrigando, né, aquele segurado, né, aquele beneficiário, certo? A, muitas vezes, contratar alguém ou pedir ajuda de um familiar, certo? Porque simplesmente, além de ele não saber, né, muitas vezes, digitalizar um documento, por exemplo, e anexar no processo, porque para estar dentro do meu INSS, você vai ter que fazer um login, né? Aí, o que é login? Muitas vezes o segurado não sabe o que é um login. Concordam comigo? E uma senha, assim, que exige uma letra maiúscula, no mínimo, uma letra minúscula, no mínimo, números e um caractere especial. Aí você bagunça a cabeça da pessoa. Até eu vejo muita gente que tem conhecimento, é inteligente no sentido de ter um domínio um domínio básico, né? Ali, o básico da informática, ele saber mexer com tecnologia, acaba se passando, né? Tem essa técnica, mas não acaba se passando muitas vezes para usar o sistema do meu INSS. Imagine um segurado que é rurícola ali, nasceu na roça, se criou na roça, família vem aí dando continuidade, né, uma dinastia aí de agricultores de geração em geração. Você está introduzindo esses conceitos que são aparentemente a pessoa não consegue compreender, né? Aparentemente incompreensíveis, né? Porque é como se fosse uma outra língua, né? De fato, existe uma língua que o INSS fala, né? Se a gente for colocar aqui de uma forma figurada, e aqui eu bato muito nessa tecla, é preciso aprender a falar a língua do órgão, da autarquia. A autarquia, o INSS pensa de uma forma, os seus servidores eles falam aquela língua, que nem sempre ali vai conseguir atingir um determinado público, sabe? Nem sempre. Às vezes essa comunicação ali, ela falha. Porque se eu tenho um interlocutor, né, que não fala essa mesma língua que eu tenho o quê? Ruído na mensagem. E quando tem ruído na mensagem é prejuízo, né? A comunicação não é estabelecida. Por isso que eu bato muito aqui nessa tecla. Você tem que aprender a falar a língua do INSS. Você que é o especialista, você que é o previdenciarista, você precisa aprender essa língua, você precisa se esforçar para aprender. Porque se o próprio segurado aprende a falar essa língua e o INSS se esforça ao máximo para fazer isso, né, e existe muita boa vontade para fazer isso, existe muita investimento para fazer isso, mas existe uma parcela que mesmo assim, mesmo com toda essa subvenção, todo esse estímulo, e investimento, não consegue ainda. Isso é normal, isso é natural, isso é de cada pessoa. Se não fosse assim, não haveria, por exemplo, advogados, né? Se todo mundo conhecesse o direito, não haveria advogados. Se todo mundo soubesse pleitear esse direito, não haveria advogados, não haveria outros profissionais, né? Consultores, etc. e tal. Por quê? E sempre vai existir uma parcela ali que você pode alcançar, mas para isso você precisa se tornar referência. Referência, porque
Se a pessoa ela notar que você é mais um, né, que na verdade ela sabe mais do que você até, realmente vai ficar difícil para ele te contratar, vai ficar difícil para vocês fazerem algum tipo de negócio aí. Concordam comigo? Vai deixando aí, gente, os comentários. Estou vendo aqui que tem muita gente e fico muito feliz, tá, de estar aqui com vocês nessa noite, certo? Para a gente estar compartilhando esses conteúdos. Vai mandando aí suas dúvidas que eu, na medida do possível, eu vou compartilhando aqui, eu vou dando as respostas para vocês. Vai apertando aí no coraçãozinho, manda o aviãozinho aí, porque essa é uma live que você precisa assistir, você precisa ficar atento. Não perde, tá? Não perde, que o que eu tô falando aqui, a galera cobra para te ensinar. Então, eu tô dando esse conteúdo de graça para você, de todo o meu coração, mas vocês tem a opção de aproveitar isso da forma que você quiser. Beleza? Então, eu recomendo que você desligue tudo aí, a não ser o seu celular, né? O seu celular não desligue não, mas tá com TV aí, desliga a TV, fecha o notebook se ele tá aí do lado, para tudo para você prestar atenção só aqui, para você não perder nada. Porque no insight aqui que eu tenho, você tem uma ideia que vai te levar, por exemplo, a ganhar dinheiro, a fazer dinheiro, né? O que é isso? Eu não dou aqui o dinheiro para você, né? A riqueza, a prosperidade, o resultado, não. Eu dou aqui informações para que você transforme em conhecimento, em resultados. Por isso que é bom você ficar atento aí para não perder nada, beleza? Então vamos nessa. Bom, é isso que eu estou dizendo. Hoje eu vou desvendar para vocês o segredo de tudo, para que você domine esse tema, segurado especial. Considerando tudo que eu já falei, que você mora numa região ou trabalha numa região formada por uma boa parcela de trabalhadores rurais, uma boa parcela de pessoas que vivem no campo. O INSS, agora no ano de 2023, mais da metade, né, segundo o boletim lá estatístico da Previdência, mais da metade dos benefícios no Nordeste são rurais, né, mais da metade são rurais. E existe também um grande número de indeferimentos de benefícios aí, que podem ser, por exemplo, revistos. Por que não? Uma decisão pode ser revista. Ou através de um recurso, certo? Um recurso administrativo, ou até mesmo dando uma nova entrada. Dessa vez com a documentação certa, dessa vez com a forma certa, entendeu? Vários casos, por exemplo, é indeferido porque simplesmente a pessoa, o INSS pediu um documento e a pessoa não apresentou. Um simples documento, uma declaração, por exemplo, que a pessoa tinha que imprimir, assinar, preencher. Mas havia esse impedimento, sabe? Esse bloqueio, porque a pessoa não sabia falar a língua do INSS. Não sabia, e tendo direito, como o documento não estava lá, veio a ser indeferido. Então, assim, decisões que já foram tomadas podem ser revistas também. E só em último caso, no extremo caso, é que a pessoa iria para o Poder Judiciário, por exemplo, para viabilizar essa concessão desse benefício pela via judicial, certo? Então, assim, é possível conseguir, né, o deferimento, a aprovação desses requerimentos já no processo administrativo, já na esfera administrativa, sem precisar aí estar amargando a espera para um resultado, né, por um processo judicial. Então, vê só, gente, quem é esse segurado especial, né? Se você não sabe, o segurado especial, ele é um tipo de segurado da Previdência Social, certo? Nós sabemos que a Previdência Social, ela classifica, certo, os seus beneficiários como segurados e dependentes, certo? O segurado é aquele que trabalha, é aquele que exerce alguma atividade.
E os dependentes são aquelas pessoas que, pelo nome já diz, né, dependem desse segurado que exerce alguma atividade, certo? O segurado especial, ele é uma dessas categorias, vamos dizer assim, de segurado da Previdência, certo? Ele é uma dessas pessoas que exercem essa atividade, considerada uma atividade que dá direito a ele receber benefícios da Previdência, certo? Diante de certas situações. Então, o empregado, que é o mais comum, né? O empregado, ele é um tipo de segurado, certo? O empregado doméstico, ele é um tipo de segurado. Ele é um tipo de segurado. E o segurado especial, ele também é um tipo de segurado. Ok? Ele é um tipo de segurado. Quem é esse segurado especial? O nome já diz, né? Ele é especial por quê? Porque, assim, em regra, normalmente, se a gente for observar, o segurado da Previdência, ele paga contribuição, ele paga o INSS. Para que ele tenha direito a receber benefício, primeiro ele tem que pagar. Por isso que é Instituto Nacional do Seguro Social. Aí eu lhe pergunto, coloca aí nos comentários, você recebe, por exemplo, o valor de uma indenização, certo? De um seguro, sem ter pago o primeiro seguro? Claro que não. Você só recebe se você pagou. Então, um seguro de vida, se a pessoa nunca pagou por um seguro de vida, quando ela falecer, os seus herdeiros não vão receber nada, não vão receber nada da seguradora, porque aquela pessoa nunca pagou. Da mesma forma é o INSS, certo? Claro, guardadas, né, as suas devidas diferenças, né, respeitadas as diferenças, mas para você entender, o INSS funciona da mesma forma, é um seguro, certo? Então, via de regra, as pessoas precisam pagar primeiro para depois ter acesso a um benefício, que é um valor pago pelo INSS. É um valor pago pelo INSS. Aposentadoria, pensão, salário, maternidade, etc. Mas o segurado especial, ele, como o nome já diz, ele tem algumas particularidades. Primeiro ponto, ele não paga necessariamente o INSS para ter direito a um benefício. Desculpa. Ele não paga necessariamente o INSS para ter direito a um benefício, certo? Ele o pagamento que era para ele fazer, na verdade, não é em forma de dinheiro, certo? É em forma de trabalho. Então, em vez de ele pagar ali o carnê do INSS, ou ter a contribuição ali, o valor do INSS descontado do salário dele, ele faz isso em forma de trabalho, em forma de exercício da atividade rural. Então, isso quer dizer o quê? Que um trabalhador rural, um segurado especial, ele, um mês de roça ali que ele trabalhou na sua propriedade rural ou num terreno de uma outra pessoa, ali trabalhando, plantando sua rocinha, cultivando ali o seu milho, feijão, tal, macaxeira, mandioca, aquele mês que ele trabalhou ali na roça, mesmo sem pagar nada para o INSS, para o INSS é como se ele estivesse pagando, certo? É como se ele estivesse pagando. Portanto, o que você precisa saber, assim, é fundamental você saber o seguinte, você não precisa provar que a pessoa pagou, o segurado pagou o INSS. Você não precisa provar isso. Você vai precisar provar que ele trabalhou. E é esse o X da questão. Nem todo mundo, muita gente não sabe como provar isso. Mas é a coisa mais fácil do mundo. Hoje em dia é a coisa mais fácil do mundo. Antes não, era pior. Trabalho no INSS há 10 anos já. Eu ensino direito previdenciário, eu ensino a previdenciaristas há um bom tempo. E eu digo a você, antes era pior, era mais difícil, bem mais complicado provar
que um segurado especial trabalhou, mas hoje está melhor, está bem melhor. E é nesse sentido, é com essa finalidade que eu vou gravar essa série de conteúdos para vocês aqui, que hoje é o primeiro, né, a primeira live dessa série aí, que vai durar 4 episódios, onde eu vou trazer para vocês, né, ao final desses 4 episódios, toda terça-feira às 8 horas, já anota aí na sua agenda, certo? Já bota um lembrete aí no celular, a gente vai estar aqui para eu te dizer por que é tão fácil hoje provar que um trabalhador, ele é um segurado especial, ele trabalhou na roça e fazer com que ele tenha direito, por exemplo, a uma aposentadoria ao completar ali 55 anos para a mulher e 60 anos para um homem. Também em caso de salário e maternidade, tudo isso a gente vai falar aqui. Pensão por morte, certo? Então vamos lá. Explicado isso, vamos prosseguir. Esse trabalhador rural, denominado, chamado, né, de segurado especial, ele pode ser aquele trabalhador ali raiz, vamos dizer assim, né? Aquele cara da roça mesmo, né, que tem a sua rocinha ali, o seu roçado, um pequeno produtor rural, né, um pequeno produtor rural que trabalha numa terra pequena, né, nada muito extravagante, nada muito grande, né, não é um grande produtor rural, como a gente vê aí em muitas cidades, né, muitas regiões brasileiras no Brasil, que as pessoas têm, inclusive, maquinário moderno e tal. Não. Estou falando de grandes plantadores de soja, por exemplo, que exportam soja para o exterior. Não, estou falando daquele pequeno agricultor familiar, certo? O pequeno agricultor familiar, família ali que depende da roça, que vive, né, com o que a roça dá, né, com a venda do feijão ali, do milho, que come, né, o que planta. Estou falando dessas pessoas. Segurados especiais são essas pessoas. Isso é o mais comum, tá? Na região Nordeste, é o mais comum você encontrar, são esses agricultores familiares. Mas também tem, né, e em alguns estados isso vai ser mais presente, é o tal do pescador artesanal, que também é um pequeno pescador. Ele não precisa necessariamente, por exemplo, pescar de embarcação. E a embarcação que ele usar, eventualmente, é uma embarcação pequena, né? Não cabem tantas toneladas de peixe, de pescado. Não, é algo pequeno, reduzido. Então, um pescador mais humilde ali, né? Que tem uma produção menor, né? Tem uma produção ali que é somente necessária para sua subsistência, o seu alimento e, eventualmente, vender alguma sobra. Também tem um indígena, né? Um indígena que, na maioria das vezes, aí é a FUNAI, que vai declarar que essa pessoa é indígena. Na maioria não, digo em todas as vezes, é a FUNAI que vai dizer que ela é indígena. E o extrativista vegetal, certo? Que é aquele que explora os recursos naturais de forma sustentável, né? Por exemplo, fazendo a extração de vegetais, né, na natureza, na floresta. Isso é bem comum, né, na região ali do Maranhão, também do Amazonas. É bem comum você encontrar extrativistas vegetais, que também são espécies, né? Esse extrativista vegetal é uma espécie de segurado especial, tá certo? Mas como eu falei, aqui na região Nordeste, o mais comum, né, é realmente o pequeno produtor rural, né? Aquele que explora a atividade rural propriamente dita, né? Com o cultivo de raízes, né? Como mandioca, macaxeira, inhame, grãos como milho também, né? Feijão. Então é o mais comum, batata doce, é mais comum que a gente encontra aqui na região do Nordeste, ou o pequeno agricultor familiar ou o pescador artesanal, certo? São esses dois mais comuns. E também eles exercem essa atividade em regime de economia familiar. O que é esse regime de economia familiar? Veja, é quando todo mundo ali da família se ajuda. Todo mundo ali precisa se ajudar para que a atividade seja feita, né? Para que eles consigam, de fato, plantar, colher na época própria, fazer ali tudo que precisa ser feito
enquanto não se colhe, enquanto não chega a época da colheita. Então, assim, preparar a terra. Tudo isso significa, né? Tudo isso configura, melhor dizendo, esse tal do regime de economia familiar, né? É a forma como aquela família ela se comporta, né, nessa produção rural. Então, o trabalho de todos ali é indispensável, né? Ele é fundamental para que aquela atividade venha a ser desenvolvida. Beleza? E aqui, por fim, nós temos algumas hipóteses, né, de algumas. E também tem caso que é mais raro, né, quando a pessoa trabalha sozinha, né? Ou ela não mora mais com pessoas que poderiam ser consideradas componentes desse grupo familiar, né? E aí essas pessoas acabam não fazendo parte mais desse grupo familiar, certo? Para efeitos de benefício, né? Para recebimento de benefícios, vocês vão entender lá na frente, quando a gente estiver falando de provas, né? Por exemplo, PH, quais são as provas que demonstram que eu trabalhei na roça? Aí vocês vão entender lá na frente, né? Acredito que na segunda, terceira aula, live, que vocês vão. Tem casos em que o segurado especial pode usar uma prova em nome, certo, de um filho, por exemplo, um filho solteiro. E um filho solteiro pode usar uma prova da atividade rural em nome do pai. Então, quando eu digo que existem casos que a pessoa trabalha sozinha, individualmente, não quer dizer necessariamente sozinha, certo? Individualmente não quer dizer necessariamente sozinha, porque imagine que essa pessoa trabalha com um filho casado. Esse filho casado não vai ser considerado membro do grupo familiar desse pessoa que está pedindo o benefício. Então, para todos os efeitos, ainda que essas pessoas morem no mesmo lugar, na mesma casa, trabalhem na mesma terra, eu não vou dizer que ali existe um regime de economia familiar, uma vez que esse filho casado, ele não faz mais parte da família dessa pessoa que está pedindo, né? Não que ele deixou de ser filho, não é isso que eu estou dizendo. Mas, assim, para efeitos de composição e de utilização das provas em nome de um de outro, ele não faz mais parte. Porque ele, quando casa, ele cria o seu próprio grupo familiar. Ele passa a instituir e constituir o seu próprio grupo familiar. Ainda que ele more na mesma casa, ainda que ele trabalhe na mesma casa. Então, nessa hipótese, essa atividade seria exercida individualmente pela pessoa. Mas, como eu disse, eu lhe explico um pouco mais lá na frente, nos nossos próximos encontros. Você está gostando? Manda aí um like, fala aí comigo, compartilha comigo, interage comigo aí, certo? Para que eu veja que vocês estão aqui curtindo esse conteúdo. Manda sugestões, por favor, que será um prazer respondê-los e também acatar essas sugestões, né? Sugestões são sempre válidas. Elogios, críticas e outras coisas, né? Menos consulta com um psicólogo, né? Porque hoje eu não sou psicólogo ainda, quem sabe um dia. Mas tirando isso, a gente responde na medida do possível, viu? Então vamos lá. Essas pessoas, esses produtores rurais, pescadores artesanais, eles podem ser o proprietário da terra, eles podem ser o comodatário, o arrendatário, assentado. Então, assim, não se preocupem tanto em entender exatamente o que é cada uma dessas coisas, certo? Porque, assim, a própria instrução normativa do INSS vai dizer que, independentemente de como uma pessoa é chamada no meio ali, se ela é lavradora, se ela é agricultora, independente da nomenclatura que se utilize, você não vai deixar de considerar ele como um segurado especial. Mas como esse segurado especial? Qual é a sua relação vai ser redundante, né? Qual é a relação desse segurado especial com a terra que ele trabalha? Ele é o proprietário. E aí, proprietário quem é?
só é proprietário quem registra, né? Tem até uma propaganda, só é dono quem registra. Então, será que ele é o proprietário? 2. Comodatário. Quem é o comodatário? Certo? E aí eu vou explicar, né? Quem é o proprietário? Ele vai ter uma escritura pública dizendo que ele é o proprietário da terra. Uma escritura pública registrada em cartório, tudo certinho, dizendo que ele é o proprietário da terra. Isso é raro acontecer, tá? Porque, assim, é muita informalidade nesse meio, né? Mas é muito comum se observar aí a existência de comodatários. Quem é o comodatário? Veja, eu tenho um terreno, vamos supor, e um imóvel grande, né? Uma área rural grande. Eu, de bom grado, né? Com coração disponível, vou ali emprestar gratuitamente, vou ceder gratuitamente uma parcela dessa terra, e aí, vamos supor, 1 hectare de terra, 2 hectares, 3, para que uma família ali passe a exercer a sua atividade rural, a explorar a sua atividade rural, plantar a sua roça lá, entendeu? E aí, nesse caso, essa pessoa para quem eu estou cedendo essa terra passa a ser o meu comodatário. Eu sou o comodante, porque eu estou cedendo a terra, e ele passa a ser o meu comodatário. O arrendatário também, nesse caso, esse não é um empréstimo gratuito, é um aluguel, né? Em vez de eu emprestar a terra, eu alugo aquela terra. Eu alugo aquele espaço ali para a pessoa plantar a sua roça. Aí, nesse caso, eu cobro um valor, certo? Eu cobro em cuidado, tá? Quem arrenda uma terra, quem aluga a terra para outra pessoa, não é segurado especial. Então, isso é importante. Anote isso aí. Quem é segurado especial, se tem a sua terra, se é proprietário de uma terra, certo? Se é usufrutuário. Se você tem a posse daquela terra, ainda que você não seja o proprietário legal, né, mas você tem a posse ali mansa e pacífica, ninguém mexe com você, não arrende essa terra. Nem oriente que uma pessoa arrende, alugue, porque se isso for ficar demonstrado no processo ou for descoberto, essa pessoa que está arrendando, ela deixa de ser segurada especial e aí já não vai ter umas vantagens aí que a lei reserva ao segurado especial, como, por exemplo, se aposentar mais cedo, né? Sem precisar ter pago nada. E também o assentado, né? E aí o assentado é aquele que recebe ali um imóvel rural proveniente da tal da reforma agrária. O governo, ele desapropria algumas regiões, né, improdutivas e tal, e faz a distribuição para famílias de baixa renda, né, famílias que não têm onde plantar, onde exercer sua atividade rural. Essas pessoas são consideradas assentadas, certo? Mas na próxima live nós vamos entrar mais a fundo nesses conceitos e eu já vou iniciar com vocês, certo? Quais são as situações ou o que o segurado especial não pode fazer. Eu já falei aqui que o segurado especial não pode arrendar uma terra. Não é isso? Já falei que o segurado especial não pode alugar a terra, sob pena de ele ter deixado de ser considerado segurado especial. Ok? Então essa é uma das coisas já que ele não pode fazer. Mas tem outras. Tem outras. Então na próxima live, na terça-feira que vem às 20 horas, 8 horas da noite, nós estaremos aqui novamente para nos encontrarmos e dar prosseguimento a esse conteúdo tão importante, porque eu já expliquei para vocês, porque ele é tão importante para quem atua aqui na região Nordeste ou para quem mora na região Nordeste. Beleza? Para que você não fique para trás. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu joinha, deixa o seu coraçãozinho. Já compartilha o perfil do PH Prévio Oficial aí com os amigos, certo? Que precisam renovar, se adaptar a essa nova realidade e se tornar um especialista em previdenciário, se tornar um previdenciarista
de excelência que sabe falar fluentemente a língua do INSS. Fica comigo, até a próxima e um grande abraço para vocês. Tudo de bom. Tchau, povo. Tchau. Até mais.